Irmãos, abram, por favor, suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Esse é um texto conhecido, e com base nesse texto, o nosso tema da nossa meditação hoje à noite: comprometimento. Irmãos, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui, antes que eu leia o texto, esse é um texto conhecido. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Há um momento de tensão durante esse diálogo e esse ensinamento de Jesus para com os discípulos. No capítulo 14, aqui, os discípulos estão tristes, porque Jesus disse para eles: eu vou embora. E eles deixaram tudo para seguir ao Senhor. E agora o Senhor vem e diz: eu estou indo embora. A missão agora é com vocês. E aí eles ficam tristes, mas Jesus vai consolá-los, falando do céu, falando da vida eterna, porque o comprometimento tem como esperança a vida futura. O pastor Emerson leu o texto de Apocalipse, que ali já fala de eventos durante a tribulação, sofrimento, daquilo que vai acontecer como punição pelo pecado da humanidade, da raça humana. Mas Jesus está aqui prestes a ser preso, vai realizar inclusive a última ceia. Nós vamos ter a ceia do Senhor hoje à noite, então vai casar muito bem o que está acontecendo aqui. Nós vamos explicar melhor, porque a ceia do Senhor, ela tem como principal objetivo trazer à nossa lembrança, à nossa memória, aquilo que Jesus fez por nós, e isso nos dá esperança. Então eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É a ceia do Senhor. Ela tem um momento de contrição e um momento de alegria. Momento de contrição pelo sofrimento de Jesus. Não se esqueça que Jesus sofreu por você e morreu por ti. Mas também de alegria pela esperança da vida eterna. Jesus vai voltar e eu vou morar com Ele no céu. Então eu sinto tristeza no meu coração, com a devida reverência, mas eu sinto também paz, alegria e esperança por causa do sacrifício perfeito de Jesus. É isso que a ceia proporciona para o povo de Deus, por isso que é uma das ordenanças para a igreja do Senhor. Então, veja que coisa interessante. Jesus está prestes a ser preso. Nesse momento aqui, o texto que nós vamos ler e estudar hoje à noite. Ele está prestes a ser traído, ele está prestes a ser negado, ele está prestes a ser abandonado, prestes a ser criticado, caluniado, acusado, vendido, preso, crucificado e morto. Tem muita coisa ruim pela frente, e Jesus sabe disso. Mas agora ele prepara um momento especial com seus amigos, com seus discípulos. Ele quer talvez deixar uma última lição, a lição mais importante, que a comunidade cristã não pode esquecer, que é a lição do comprometimento com a causa, para que ela não morra. Então, apesar de tudo isso que está aqui prestes a acontecer, olha só o versículo 1 do capítulo 13, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que ele fez? Amou-os até o fim. Se você quer uma definição de comprometimento, isso aqui é comprometimento. Jesus tem uma missão, ele não perde tempo com coisas secundárias, com acusações, com coisas triviais, com coisas que estão acontecendo. Ele tem um alvo, ele tem uma missão. Jesus tem um foco na vida, e ele está comprometido com essa causa. Nada vai desviá-lo da sua missão, responsabilidade, do seu comprometimento. Ele reúne os amigos e diz então que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Então Jesus sabia de tudo que estava para acontecer com ele: traição, ele ia ser negado, ele ia ser vendido, ele ia ser caluniado. Os seus amigos que estavam ali, todos iriam abandoná-lo na hora mais difícil de sua vida. E o que manteve Jesus firme até o fim foi o seu comprometimento.
com a causa do Senhor. Antes que eu continue aqui, eu quero ler um texto para os irmãos. Eu li esse texto essa semana, que tem como título assim: sucesso é fruto do comprometimento. Então muita gente busca sucesso na vida. Nós queremos sucesso. O que é sucesso? É fruto do comprometimento. Foi uma das minhas crônicas desta semana. Eu li esse texto para nos clarear melhor a ideia do nosso tema, comprometimento. O texto diz assim: você não será bem sucedido no que faz se não está comprometido com a causa. Comprometimento é entregar-se mesmo quando a sua força já se foi. É lutar para chegar ao topo mesmo sem saber o que tem do outro lado. É abandonar o próprio conforto para tornar a vida de outros melhor. O comprometimento sempre nos dá uma nova força. Talvez muito do seu esforço não será visto ou reconhecido como você gostaria, mas isso é uma questão de expectativas e motivação. Deus sempre verá o seu trabalho e isso basta. Quando falamos de comprometimento, agora aplicando isso para nós aqui, para a igreja, existem pelo menos 4 tipos de pessoas. Primeiro, as evasivas. Pessoas que não têm nenhum objetivo e não se comprometem com nada. Pessoas reticentes. Pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e por isso têm medo de se comprometer. Desistentes. Pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem quando a caminhada se torna difícil. Isso aqui é o caminho mais natural. Está difícil, desiste, procura outra saída. E pessoas totalizadoras. Pessoas que definem os objetivos, se comprometem com eles e pagam o preço para alcançá-los. Aonde você está? Deixa aí. Aonde nós estamos? Que tipo de pessoas nós somos quando nós falamos de comprometimento? Nós somos das que desistem diante das dificuldades e dos problemas? Ou nós somos as pessoas totalizadoras, que sabem organizar a vida, criar as expectativas corretas, centralizar a vida nas mãos de Deus? Você sabe o que o Senhor quer de ti e você é capaz de organizar isso para que você direcione melhor toda a sua vida, e você se compromete com este objetivo, você define esses objetivos e você então está disposto a pagar o preço para que os objetivos sejam alcançados por causa do seu comprometimento. É isso. Foi isso que Jesus fez. Que tipo de pessoa é Jesus? Jesus é daquele tipo de pessoa que sabe qual é a sua missão. Ele está então comprometido com a sua missão e disposto a pagar o preço para que essa missão seja cumprida. É esse tipo de pessoa que é Jesus? Ou será que Jesus é daquele tipo que vai desistir porque ele já sabe que vai ser traído, porque ele sabe que já vai ser caluniado, ele sabe tudo o que lhe aguarda? Você acha que Jesus é desse tipo de pessoa que desiste? Ou daquele tipo de pessoa que vai pagar o preço? Continuando o texto, o comprometimento é o inimigo da resistência, pois é a promessa séria de se levantar e seguir adiante. Não importa quantas vezes você tenha sido derrubado, se você deseja qualquer coisa que vale a pena, precisa estar comprometido. Se você não se dedicar, usando o máximo de sua capacidade, atenção, porque isso aqui vale para tudo na vida, não é só a igreja não. Se você não se dedicar, usando o máximo de sua capacidade, sempre haverá alguém com a mesma habilidade que a sua, e no dia que vocês se enfrentarem, ele levará vantagem. Mercado de trabalho, pessoas mais bem preparadas, pessoas que foram mais longe, que se comprometeram mais, que se sacrificaram mais. Tem muita gente com as mesmas habilidades que você tem, mas se você não se dedicar ao máximo, no dia da concorrência você está fora, você perdeu. Então se comprometa com a causa do reino e não seja um mero espectador, pois este normalmente se atentará nos erros e deixará de ser um instrumento de construção que sabe trabalhar em equipe, ajudando uns aos outros e destruindo-se mutuamente, ou que não sabe trabalhar em equipe. O comprometimento nos leva a olhar para a nobreza da causa e não para o sucesso pessoal. Os que buscam sucesso pessoal não podem servir ao reino de Deus e o seu caminho deve ser outro. Junte-se a nós, na alegria ou na tristeza, teremos a satisfação
de chorar e de sorrir, mas sempre na presença do nosso bom Senhor. À luz do mundo, isso não é sucesso, mas o verdadeiro sucesso é ser fiel a quem nos chamou, independentemente das expectativas dos outros. A melhor maneira de servir não é estabelecer como meta corresponder ao que as pessoas esperam de ti, mas corresponder às expectativas de Deus. Isso é sucesso. Se você estabelecer como meta corresponder às expectativas das pessoas, você vai se frustrar, porque você nunca vai corresponder, você nunca vai agradar todo mundo e você nunca vai alcançar. Isso não é comprometimento. Comprometimento é bem diferente. Você sabe qual é o seu objetivo, você clareia o objetivo na sua mente, você se compromete com esse objetivo, com esse alvo, com essa causa, e você, por causa do compromisso, você está disposto a pagar o preço para que esse objetivo seja conhecido. Voltando para o texto, aplicando isso à igreja, Jesus está comprometido com a causa. Ele não vai voltar atrás, ele não vai desistir. Não importa o que aconteça, e muita coisa vai acontecer, Jesus vai nos dar o seu exemplo para que nós possamos seguir adiante. Eu fiquei muito encantado com o pastor Jaime Quente, nesse final de semana, no congresso dele aqui em Juazeiro. Muito encantado, os conteúdos muito ricos, mas muito mais pela sua vida e pelo seu comprometimento. Eu conhecia muito dos seus livros. Quando nós fomos casar, um dos seus livros foi o que nós usamos, o que o pastor usou no nosso aconselhamento, antes de dizer sim. E ele tem um ministério todo voltado para a área de família, jovens, educação de filhos, casais. 47 anos no Brasil, trabalhando no Brasil, 48 anos de casado, de uma família onde ele testemunha que tem entre irmãos e tios 11 divórcios, de um pai truculento, e Deus, na sua misericórdia, foi lá, salvou aquele homem, trouxe para o Brasil, e ele veio com um objetivo muito claro na sua mente: nós vamos trabalhar para ajudar as famílias do Brasil. E apesar de seus 73 anos de idade, ainda viaja, faz 30 congressos desse por ano no Brasil, ajudando pessoas, divulgando livros, divulgando boa literatura, investindo na vida de pessoas. Veja que causa nobre, né? Não tiveram filhos, mas adotaram 3 filhas, abandonadas nas ruas, se tornaram mulheres de Deus, hoje com famílias, morando nos Estados Unidos. Ele se comprometeu com uma causa, a família, ajudar pessoas. E isso nos encanta. Alguém que está chegando, talvez perto do fim, e pode olhar para trás e ficar satisfeito. Eu estou feliz, porque o Senhor me abençoou com a minha causa, com o meu comprometimento, com o meu alvo de vida. Irmãos, a vida passa depressa, rapidamente. Vai embora, o mundo está passando, e nós estamos perdendo tempo, estamos nos distraindo, dispersos, porque nós não temos uma causa clara na nossa mente. Por que viver? Para que viver? Pelo que vale a pena me sacrificar na vida? Você está comprometido com essa igreja, com as causas dessa igreja? Você está comprometido com a sua família, com seus filhos? Com quem você está comprometido? Quando você está comprometido, o seu coração não se distrai. Quando você está comprometido, pode bater, você não desiste. Quando você está comprometido, as dificuldades não desanimam. Quando você está comprometido, você não vai se distrair, não vai procurar outras opções, um caminho melhor, mais cômodo, mais fácil. Você está comprometido, você empenhou a sua palavra. Aguente, firme, vá até o fim. Comprometimento é o que vai te sustentar no caminho. Eu tenho 3 observações olhando para o nosso texto aqui de João, capítulo 13. Primeiro, comprometimento exige humildade. Olhando para o tema, eu tenho 3 observações. A primeira, comprometimento exige
humildade. Olha comigo versos 4 e 5. Jesus se levanta da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com a qual estava cingido. Versículos 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus quer ensinar uma última lição antes da sua morte. Jesus reúne seus amigos, seus discípulos, todos, Judas inclusive ali pertinho, e Jesus quer ensinar o que é comprometimento. E João tem o cuidado de dizer que Jesus os amou até o fim. Estava mesmo comprometido, focado no seu objetivo. Mas Jesus agora dá uma lição de humildade. O grande problema nosso, irmãos, é que nós somos orgulhosos, que é o contrário de humildade. Nós somos arrogantes, nós somos pretensiosos demais, nós somos soberbos, inclusive nas práticas espirituais. Está no coração. Nós temos que lutar contra o orgulho. Está lá no coração. Mas Jesus, sabendo disso, Ele vai dar uma lição de humildade. Ele diz: vocês me chamam de Senhor e me chamam de Mestre. Vocês fazem muito bem, porque eu sou o Senhor, eu sou o Mestre. Mas eu lavei os pés, que era a atitude mais humilhante. Eu lavei os pés de vocês. E se eu fiz isso, eu estou dando o exemplo para que vocês lavem os pés uns dos outros. Jesus não está dizendo, irmãos, que você tem que ter uma bacia em casa e toda vez que o pastor chega lá, você tem que lavar os pés do pastor. Mas Jesus não está dizendo isso, que eu tenho que fazer isso. Mas Jesus está dizendo que você tem que ser humilde, que você tem que olhar para as pessoas e tratá-las como superiores, que você tem que olhar para as pessoas e criar expectativas em relação às pessoas, que você tem que tentar ver o melhor das pessoas, que você tem que criar atitude positiva em relação às pessoas, porque olhar para os erros das pessoas, isso é muito fácil e já tem quem faça, o diabo. Não precisa ter concorrente não, deixa que o diabo faz. A Bíblia diz que ele é o acusador. Esqueça isso, irmãos, faça o que é virtude. E virtude é você ver aquilo que as pessoas têm de bom, de positivo. Tem jeito, dá para mudar. Vamos trabalhar, vamos ajudar as pessoas dentro daquilo que é viável, dentro do seu devido contexto. Vamos ser humildes, mas humildes não de aparência, humilde de coração, humilde de espírito. Amar mesmo quando a pessoa não é amável. Foi uma das frases que eu anotei nesse final de semana. Humildade é isso, é amar as pessoas que não são amáveis, porque amar quem é amável é fácil. Fazer o bem a quem te faz o bem é fácil. Os fariseus faziam isso, Jesus disse. Fazer o bem a quem só te faz o bem, amar as pessoas que são amáveis, que virtude há nisso? O que é que tem de mais? Amar as pessoas que te fazem mal, amar as pessoas que te caluniam, amar as pessoas que gratuitamente se tornam teus inimigos, como aconteceu com Jesus. É o grande desafio, é a lição de humildade. Agora imagine, irmãos, a cena, Jesus lavando os pés daqueles homens. Imagina como eles se sentiram. Pedro disse: Senhor, tu não vai lavar meus pés? Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro então disse: Senhor, então lava tudo, lava os pés, a mão, o braço, a cabeça. Pedro era assim, né? Quando era 8, era 80. Mas o que Jesus estava mostrando ali era graça. Jesus estava derramando
a graça de Deus. Se olhasse, talvez no filme você assista isso, no momento que Jesus vai pegar os pés de Judas e vai lavá-los da mesma forma como ele lavou de qualquer outro, você pode até pensar assim: Senhor, não faça isso, não, esse camarada vai te trair. Mas Jesus faz, porque Jesus está derramando graça. Jesus está mostrando que a gente não precisa tratar as pessoas de acordo com os seus merecimentos. Não precisa. Você pode amar quem te odeia. Você pode fazer o bem a quem te faz o mal. Isso ajuda, irmãos. Se alguém vira as costas para você, não tenha ódio não, tenha dó. Tenha misericórdia. Não uma misericórdia fajuta, hipócrita, verdadeira. Ore. Alguém que não consegue falar contigo porque tem ódio de você, é alguém que está precisando de oração, é ou não é? Ore pela pessoa. Eu sei de um monte de gente que não gosta de mim. Tem um monte de gente que eu não gosto também. Eu não odeio, eu não vou ser pedra de tropeço, e nem vou ser hipócrita. Deus conhece meu coração. Eu não odeio ninguém. Não tenho intrigados. Não deixo de falar com ninguém. Passou no meu caminho, eu falo. Não deixo de falar com ninguém. Se tem alguém que não fala comigo, então ele é meu intrigado. Eu não sou intrigado de ninguém. E todos com quem eu encontro, eu cumprimento, eu falo. E uma das últimas vezes, a minha esposa disse: você vai falar, eu vou falar. E a pessoa não explodiu de ódio. Ela exploda de ódio. Eu saio sorrindo. Eu falo com todo mundo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca arquitetei nada contra ninguém. Eu nunca fiz armação contra ninguém. Eu estou tranquilo diante de Deus. Eu estou pregando esse culto aqui no Senhor. E eu sei o que eu estou dizendo e o que eu estou fazendo. As pessoas falam mal da gente, irmãos. As pessoas dizem o que querem dizer. Quem tem ódio é quem está se envenenando. Aí diga o que quiser, fale o que quiser. Fizeram com Jesus. Graça. As pessoas precisam. Não estou dizendo que eu sou bom e perfeito, não. As pessoas precisam de graça, humildade. O que Jesus está fazendo aqui é com pessoas que não mereciam. Porque a gente vai olhar para Judas, né? Judas o traiu, Pedro o negou, e os outros? Todos o abandonaram, foram embora. Na hora do pega para capar, é que a gente sabe quem é amigo e quem não é amigo. Quando o barco está afundando. Quando as coisas vão bem na nossa vida, a gente está cheio de amigo. É ou não é? Humildade, irmãos, é a lição que Jesus nos ensina através do comprometimento. Lição número 2. Comprometimento exige convicção de que é uma luta espiritual. Se você se enganar achando que a vida é fácil, e que no final das contas o problema é entre a gente, e não imaginar que existe um diabo por trás, às vezes usando pessoas da própria igreja, não se engane com isso. Comprometimento exige convicção. Tenha certeza, tenha ciência disso, de que há uma luta espiritual. Olha esses 2 versículos comigo. Versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele traísse Jesus. Para quê? O diabo, ele coloca no coração de Judas que Judas deveria arquitetar o mal contra Jesus, e este mal seria traí-lo. Então veja o que o texto diz. Agora, para a gente continuar essa consideração, olha o versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Versículo 2: o diabo inculca uma ideia na cabeça de Judas. Versículo 27, o diabo entra nele. Tem 2 coisas diferentes aqui. Quando a gente olha a ação do reino das trevas, dos demônios, do diabo, Satanás, a gente vai ver muitas coisas que eles podem fazer. Por exemplo, o crente, ele não pode possuir, ele não pode habitar. Você já é habitado pelo Espírito Santo do Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, e o maligno não lhe toca. Amém? Está tranquilo.
Você é de Deus. O Espírito Santo habita em você. O crente não